Olá, bom dia. Meu nome é Paola. Eu sou professora da Rede Estadual de Ensino do Paraná, Educação Básica, e também mestranda no programa de pós-graduação em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, aqui no Brasil. E então eu venho por meio deste vídeo apresentar um breve relato sobre a minha experiência como professora durante as aulas remotas no período de pandemia por Covid-19. As primeiras semanas que sucederam o anúncio da suspensão das aulas, através do Decreto Estadual 4.230 de março de 2020, foi de grande alvoroço. O clima apocalíptico provocado pela pandemia da Covid se misturou com as incertezas em relação à doença. Inicialmente, a previsão de 2 semanas para o retorno das aulas fez com que professores e alunos percebessem as últimas notícias como um recesso ou um respiro em meio à rotina escolar. Diante de portarias emitidas pelo MEC, como a de número 345 e a de número 395, ambas do ano de 2020, instituíram a substituição de aulas presenciais por atividades de aprendizagens remotas por meio do uso de tecnologias digitais. A falta de debate público sobre as formas de acesso à informação, internet e preparação dos profissionais para enfrentar a realidade configuraram um cenário de descaso à educação. Nesse contexto, fora e dentro da escola, as desigualdades foram potencializadas. Em um primeiro momento, a orientação das escolas era para que os professores mantivessem contato com seus alunos e os mediassem em relação às atividades escolares. Para que esse contato virtual entre os professores e os alunos acontecesse, foram criados grupos em espaços virtuais de aplicativos de mensagens e e-mails. Algumas semanas depois, a Secretaria de Estado da Educação determinou o início da aprendizagem remota por meio da plataforma Google Classroom, em que cada turma ou série possui um ambiente de sala virtual, em que os alunos, após serem inseridos na sala, visualizariam e realizariam atividades, trabalhos e provas postados pelos professores. Portanto, cada aluno teria, em média, 8 salas virtuais para acessar e os professores a quantidade respectiva de turmas que possuía. Embora o Classroom seja uma boa ferramenta tecnológica, é também inacessível para muitos alunos. O Colégio Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, em que eu trabalho, fica localizado na divisa entre Maringá e municípios menores. Muitos alunos moram nesses municípios ou em pequenas propriedades na zona rural. É fato conhecido pela equipe escolar que o trajeto para a escola, principalmente em dias de chuva, é prejudicado e motivo de grande ausência dos alunos. Dessa maneira, o acesso à energia elétrica e à internet nesses locais também é limitado. Além disso, os alunos não foram instruídos através de cursos para acessarem essas ferramentas tecnológicas, resultando em falta ou precário acesso à plataforma digital e sobrecarga dos profissionais da educação, constantemente contatados diante das dificuldades de acesso dos alunos ou problemas técnicos na plataforma Classroom. A comunicação entre professores, equipe pedagógica e alunos era requisito fundamental para a Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Através de normativas e orientações dos diretores escolares, essa premissa era exaltada. Os grupos virtuais de aplicativos de mensagens, os professores respondiam constantemente dúvidas e orientavam sobre a realização de atividades. Videochamadas e esclarecimentos de dúvidas por meio de diferentes plataformas virtuais passaram a ser exigidos prontamente, quase como sinônimo de livro ponto assinado e dever cumprido do professor. A relação com o tempo é transformada a partir dessas modificações. O espaço de trabalho e vida pessoal, que já eram fronteiras nebulosas para professores, desapareceram. Cada vez mais, com o passar das aulas remotas, não perder contato com o aluno significava não afastar o aluno da escola. E sabíamos que, possivelmente afastado da escola, o aluno não retornaria mais. O medo da evasão escolar era real diante do mundo virtual imposto pela pandemia. Em um terceiro momento, a utilização da plataforma digital CED foi ampliada e novas ferramentas tecnológicas passaram a ser testadas como modalidades de ensino que substituíssem as salas de aula. Parcerias com canais de televisão aberta, juntamente com a participação de professores da rede, possibilitaram a CED a transmitir em tempo real as aulas em canais de TV e pela internet. Em contrapartida, as desigualdades ficaram ainda mais acentuadas. Os alunos que não tinham acesso à internet
ou ferramentas tecnológicas como celular, tablet, computador ou acesso à TV habilitado nesses canais de transmissão das aulas, eram distanciados desse conteúdo informativo. Inicialmente, para esses estudantes foram disponibilizados materiais impressos confeccionados pelos próprios professores. Depois, frente à demanda, a Aula Paraná, que era um aplicativo da CED, começou a fazer de forma universal esses materiais. Semanalmente, esses materiais eram recebidos de forma digital pela escola, a mesma se encarregava de imprimi-los e organizá-los e, então, aguardavam a retirada dos alunos ou dos seus responsáveis. Depois disso, os alunos recebiam esse material, realizavam as atividades e devolviam às escolas. Nesse processo, a equipe pedagógica nos orientou a escrever bilhetinhos nesses materiais para que fossem incluídos nas correções das atividades. Mensagens de esperança estimulavam o vínculo aluno-professor e motivavam os alunos a continuar os estudos. Durante esse processo, os jovens que recebiam as atividades impressas representavam a nossa maior preocupação, porque eles se encontravam de forma mais afastada da escola, não somente em relação à aprendizagem, já que não tinham acesso às aulas ao vivo, mas sobretudo em relação ao contato, mesmo que virtual e limitado, com os professores, equipe pedagógica e colegas. É sabido que o aluno não percebe a escola apenas como uma instituição de aprendizagem. As relações construídas nesse ambiente e com esse ambiente vão além das descrições formais. A escola representa o primeiro ambiente não pessoal de socialização das crianças. Nesse local, eles constroem relações sem a mediação dos pais, se comportam de forma livre. Não que na escola os alunos não sofram com as pressões sociais, mas ali dialogam com as diferentes formas, cores, cheiros, texturas, sentimentos, experiências, emoções. Do seu modo, tecendo dia a dia a sua maneira de ser no mundo e, para além disso, caminhando no seu mundo. Em um quarto e último momento, há a obrigatoriedade das aulas remotas serem ministradas por todos os professores do estado do Paraná e transmitidas de forma simultânea aos alunos pela plataforma digital Google Meet. Assim, através de suas casas ou utilizando o espaço da escola, cada professor deveria seguir os horários de suas aulas para ministrá-las de forma online. Essa novidade gerou uma inquietação por parte dos professores da educação, frente à falta de materiais e ferramentas para a transmissão dessas aulas online. Além disso, não houve uma capacitação dos profissionais para operarem essas plataformas digitais, tampouco uma participação dos professores para conduzirem as demandas do ensino remoto. A exigência das aulas online realizadas por turma, atrelada à presença virtual dos professores, geraram uma situação de revolta e insegurança. Somados aos momentos de crise sanitária, política e econômica que assolava o país, as arbitrariedades do governo do Paraná em relação à forma que conduziu as aulas remotas aterrorizaram os profissionais da educação e resultaram em sobrecarga e insatisfação em relação ao trabalho desenvolvido. As salas de aula virtuais contavam com um espaço de orientação e proposição de atividade online. A orientação por parte da direção era para que fossem propostas aos alunos o mínimo de atividade possível, já que os mesmos poderiam ter dificuldades na realização das atividades, ou até mesmo no acesso a essas atividades, por falta de internet ou outro equipamento eletrônico adequado. Realmente houve muitos problemas relacionados às atividades avaliativas propostas aos alunos, tanto quanto a maneira que interpretavam os trabalhos avaliativos ao formato para a realização dessas atividades. Os alunos, assim como os professores, foram lançados do dia para a noite em um sistema virtual de sala de aula. Sem nenhum curso de capacitação ou qualquer forma de treinamento, os alunos demonstraram dificuldades em operar o sistema. Além disso, a cada aula transmitida, a CED lançava na sala de aula virtual uma atividade de múltipla escolha e, eventualmente, questões dissertativas para correção posterior do professor. Dessa forma, se o aluno tivesse 5 aulas de diferentes disciplinas por dia, teria 5 conjuntos de atividades para realizar, mas as mesmas ficavam disponíveis e sem data limite para entrega no ambiente virtual. Já a validação das atividades poderia ocasionalmente garantir a presença dos alunos nas aulas, ou seja, mesmo se os alunos não acessassem a aula em tempo real, eles poderiam realizar posteriormente a atividade proposta pela CED, que ficaria com presença na aula correspondente àquela atividade.
De acordo com a Secretaria de Educação, essa era uma forma de oportunizar ao aluno presença, mesmo para aqueles que estariam com dificuldade de acesso em tempo real. Plataformas digitais, como por exemplo o BI, monitoravam e contabilizavam o acesso de professores e alunos no sistema. Para que as atividades coincidissem com os conteúdos das aulas em território paranaense, o planejamento das aulas tornava-se cada vez menos flexível. As atividades e avaliações propostas eram cada vez mais engessadas e simplistas na tentativa de compensar a falta ou precário acesso dos alunos às plataformas digitais. Em contrapartida, o governo paranaense, através de propagandas publicitárias, exaltava a eficiência das aulas remotas e utilizava os índices gerados pela realização das atividades como parâmetro para a aprendizagem e frequência nas aulas virtuais. Assim, de forma tecnicista e conteudista, o ambiente virtual das aulas era configurado no estado do Paraná. Contudo, as aulas virtuais em tempo real abriram uma ponte entre professores e alunos até então não vista em período de aulas remotas. Mesmo com o número de alunos reduzido por turma, esse ambiente virtual possibilitou um contato mais direto com os alunos. Muitos se emocionavam ao verem os rostos dos colegas e professores. A rotina começava novamente a fazer parte do dia a dia desses jovens. Com as aulas virtuais protagonizadas agora pelos professores, os jovens acordavam nos horários das aulas para acompanhá-las e relatavam que conseguiam assim aprender mais em relação aos conteúdos propostos. Muitos mencionavam a falta que sentiam da escola. Quando indagados sobre do que mais sentiam falta, não sabiam responder. Diziam simplesmente que tinham saudades da escola. Esse momento inicial das aulas virtuais em tempo real foi de muita escuta. As palavras mais ouvidas nos conselhos de classe virtual eram acolhimento e busca ativa. O acolhimento é a ação dentro da escola. Está presente na preocupação em reconhecer o histórico familiar e os acontecimentos que o aluno está passando dentro desse núcleo, nas múltiplas formas de construção do conhecimento. Na adequação do currículo às demandas dos alunos ou da turma, na observação cuidadosa do comportamento de cada estudante durante as aulas, no diálogo entre os profissionais sobre a aprendizagem do aluno e na escuta atenta. O desafio era propiciar o acolhimento nesse novo cenário, que limitava a contemplação dos sentidos, o olhar atento, a escuta consciente, a observação dos gestos, o perceber e ser percebido através dos comportamentos, e que exigia-se tanto frente às consequências econômicas, sociais, políticas e emocionais de uma pandemia jamais experimentada por nossa geração. Sobretudo, nesse contexto, é importante considerar a educação na perspectiva da pedagogia pobre de Jean Michelin. Detalhada por Ingold, no fraco sentido, a educação extrai a verdade da experiência. Não mapeia objetivos de aprendizagem, não considera o aluno sem conhecimento e o professor detentor da razão. Pelo contrário, é uma prática de desarmamento e permitir-se expor, reposicionar e libertar. Assim, uma das primeiras atividades avaliativas propostas na disciplina de Sociologia para o primeiro ano do ensino médio foi a produção de um diário da imaginação sociológica. Tratava-se do exercício do aluno em pensar sobre suas experiências com filmes, músicas, livros, notícias, momentos em família e, a partir daí, relacionar suas experiências com as questões sociais, políticas e econômicas do país ou do mundo. Isso seria possível após aprendido sobre imaginação sociológica a partir da perspectiva de Wright Mills, relacionar o local ao global, o micro e o macro, ou o inverso. Dia após dia, durante 2 semanas, no contexto pandêmico e de aulas remotas, os estudantes deveriam observar e registrar o mundo à sua volta. Não para alcançar um objetivo, mas para estar atento sobre tudo o que o cerca, na tentativa de uma correspondência entre as experiências e, com isso, um caminho para educar através da atenção. Com o passar do tempo, as aulas virtuais ficaram cada vez mais centradas no professor. Com as câmeras fechadas, a interação entre os alunos foi reduzida. O diálogo estimulado através de conversas informais para que contassem sobre suas experiências, questionamentos aleatórios sobre o conteúdo ou dúvidas, debates a partir de série e filme, tornaram-se fragmentados.